Olá! Bem, primeiramente eu quero agradecer, certo, a participação de todos. Bem, meu nome é Flávia Priscila. Esse é mais um vídeo que eu estou gravando referente ao meu estágio supervisionado no ensino fundamental, certo, anos iniciais, na forma de extensão, ok? Então, pessoal, eu sou estudante, certo, também do curso de Pedagogia, segunda licenciatura, aqui da Uninter, do Polo Petrolina, Pernambuco. O tema da minha pesquisa, o tema desse estágio, na verdade, é a aprendizagem da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental em tempos de pandemia. Então, no decorrer da postagem desses vídeos, certo, na forma de extensão, eu estou trabalhando, certo, a matemática associada, certo? Essa matemática do ensino fundamental, anos iniciais, associando aí, tendo sempre uma relação com os tempos de pandemia. Então, nos vídeos anteriores, eu trouxe aí algumas atividades lúdicas, algumas atividades que podem ser realizadas no ambiente escolar, mas como nós estamos nesse momento de pandemia, que pode ser realizada aí na residência da criança. Eu trouxe também, certo, alguns sites, algumas plataformas que realmente podem auxiliar a aprendizagem dessa criança. Isso tudo frisando que é muito importante essa parceria dos pais, certo? Nesse momento com aulas remotas, ok? Então, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos. Quais jogos nós podemos realmente aplicar que é direcionado para essas crianças do ensino fundamental, anos iniciais. Então, eu cataloguei aqui, certo? Alguns jogos bem interessantes. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bem, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a questão dos jogos, certo? Então, ensinar matemática, né, é realmente desenvolver esse raciocínio lógico. Então, o objetivo desse ensino da matemática é justamente desenvolver esse raciocínio lógico, né? Então, é estimular o pensamento independente. Então, é estimular a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Então, os professores, certo, devem procurar justamente alternativas para aumentar a motivação, certo, para a aprendizagem, ou seja, precisa procurar alternativas que realmente motivem essas crianças, certo? Então, desenvolver a autoconfiança, a organização, essa concentração, a atenção e esse raciocínio lógico, né, que vai com isso estimular a questão da socialização e aumentando, lógico, a interação dessas crianças com outras pessoas, com outros colegas. Então, a gente vê que esse ensinar matemática, ele justamente, por meio, lógico, de alternativas que motivem essa criança, ele traz aí um estímulo à socialização, certo? Essa criança vai interagir com outras pessoas de forma, digamos que, mais direcionada. Então, os jogos, eles se convenientemente planejados, eles são sim um recurso pedagógico capaz, né, um recurso eficiente para a construção do conhecimento matemático. Então, a gente precisa realmente frisar isso, certo? Que o jogo, quando bem planejado, certo? Não é aplicar o jogo por aplicar, para ter simplesmente uma diversão para a criança. O objetivo não é esse. O objetivo de uma aplicação planejada de um jogo é justamente que ele seja um recurso pedagógico eficiente, justamente para o quê? Para a construção do conhecimento matemático dessa criança. Então,
O uso de jogos no ensino, certo, da matemática, ela tem justamente o objetivo de fazer com que esses estudantes, com que essas crianças, elas gostem de aprender justamente essa disciplina. Então, mudando a rotina aí da classe, despertando com isso, lógico, o interesse do estudante. Então, o objetivo da matemática, certo? Do uso dos jogos direcionados ao ensino e aprendizagem da matemática é justamente fazer com que desperte o interesse dessa criança. Então, a aprendizagem por meio de jogos, como, por exemplo, o dominó, as palavras cruzadas, memória e outros, permite que essa criança, que esse estudante, eles façam da aprendizagem realmente um processo interessante e até divertido. Então, para isso, eles devem ser utilizados ocasionalmente, certo? Para sanar as lacunas que se produzem aí na atividade escolar. Ok, pessoal? Então, realmente é um processo, quando bem planejado, a aplicação do jogo, ele se torna muito interessante e divertido, né? Então, nesse sentido, a gente pode verificar que há 3 aspectos, certo? Que por si só justificam a incorporação do jogo nas aulas. Então, são esses 3. A questão do caráter lúdico, não é? Caráter lúdico que esse jogo possui, o desenvolvimento das técnicas intelectuais e a formação de relações, o quê? De relações sociais. Então, a gente pode observar nessa verificação de 3 aspectos que são muito importantes para a incorporação do jogo nas aulas, que são eles: o caráter lúdico, o desenvolvimento de técnicas intelectuais e a formação de relações sociais. Então, jogar não é estudar nem trabalhar. Porque jogando, o aluno ele vai aprendendo, sobretudo, a conhecer e vai compreendendo aí o mundo social que o rodeia, certo? Então, jogando, por meio do jogo, mesmo que seja apenas visto para o aluno como uma diversão, mas aquele jogo está, sim, estimulando a aprendizagem dele significativa, uma aprendizagem crítica e realmente prazerosa para essa criança, para esse estudante. E por meio do jogo, ele vai também compreendendo o mundo social que o rodeia. Então, já que esses jogos, né, em sala de aula eles são tão importantes, nós devemos ocupar um horário, certo, dentro do planejamento, de modo a permitir que o professor ele possa explorar, certo, todo o potencial do jogo. Então, processos de solução, registros e discussões sobre possíveis caminhos que poderão surgir. Então, a gente ressalta que é interessante sempre ocupar um horário do planejamento, certo, professores, para a inclusão aí da aplicação dos jogos, certo? Eles são muito importantes e realmente trazem motivação e acentua-se mais a interação dessas crianças com seus colegas. Então, os jogos, eles podem ser aí utilizados para introduzir ou então amadurecer conteúdos e preparar os estudantes para aprofundar os itens aí já trabalhados. Então, o professor ele pode visualizar que o jogo ele pode ser tanto aplicado para incluir um tema antes desse trabalho com um tema ou após o trabalho com, digamos, algum conteúdo, como justamente para amadurecer esse conteúdo, para realmente esse aluno realmente fixar e finalizar essa aprendizagem. Então, pessoal, devem ser escolhidos, né, e preparados com cuidado, certo? Então, por isso que é importante sempre um planejamento adequado
para levar para com que aconteça com que esses estudantes adquiram aí conceitos matemáticos realmente importantes. Então, a gente frisa o seguinte, que a aplicação do jogo, ele não simplesmente deve ser de forma aleatória, certo? A aplicação do jogo deve ser de forma planejada, certo? De acordo com as necessidades das crianças. E isso o professor realmente deve ter essa reflexão e respeitar o contexto delas. Então, um outro motivo, né, para a inclusão de jogos nas aulas é justamente essa possibilidade de diminuir aí bloqueios apresentados por muitas crianças, né, que temem, de certa forma, a matemática, né, e sentem-se aí incapacitados para aprendê-la, certo? Então, o jogo, ele justamente faz com que essa criança que tem medo, que não gosta, já realmente ela seja convidada a participar dessa atividade lúdica, não é? Então, dentro de situações de jogo, onde é impossível aí uma atitude passiva, né? Porque o aluno ele está ali sempre, está ali participando e a motivação ela é grande, né? Então notamos que ao mesmo tempo em que estes alunos eles falam matemática, eles apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente ao processo de aprendizagem. Então, é justamente isso. O jogo, ele favorece justamente essa participação dessa criança. Então, mesmo aquela criança que apresenta grandes dificuldades, ela vai se envolver naquele jogo e, de certa forma, vai haver, sim, um desenvolvimento desse processo de aprendizagem. Malba Tawan, né? Ela acredita que para que os jogos eles produzam realmente efeitos desejados, é preciso que sejam, de certa forma, dirigidos pelos educadores, ou seja, por isso o papel importante de vocês, professores, nesse processo, né, nessa aplicação dos jogos em sala de aula. Então, realmente para que aconteçam efeitos significativos na aprendizagem dessa criança, é sim muito importante o direcionamento de vocês, professores, nesse momento. Então, partindo do princípio que as crianças, elas pensam de maneira diferente, né, dos adultos, e de que nosso objetivo não é ensiná-las a jogar, nós devemos o quê? Acompanhar a maneira como as crianças jogam. Então, o objetivo não é apenas ensinar a jogar, mas é justamente o quê? Acompanhar a maneira como essas crianças jogam, sendo observadores atentos, certo? Vocês, professores, nesse momento, no momento da aplicação dos jogos, são observadores, interferindo para colocar o quê? Questões interessantes, sem perturbar, lógico, a dinâmica do grupo, para, a partir disso, auxiliá-la a construir regras e pensar de modo que elas entendam. Então, no momento da aplicação do jogo, o professor está sendo aí um auxiliar, ele está organizando essa dinâmica, sem com isso perturbar. Então, devemos escolher jogos que realmente estimulem a resolução de problemas, certo? Então, jogos direcionados para o ensino fundamental, anos iniciais, devem ser jogos que estimulem a resolução de problemas, principalmente quando o conteúdo a ser estudado ele for muito abstrato, que a criança não tenha realmente ter conseguido compreender, seja difícil e desvinculado da prática diária. Então, a gente deve sempre utilizar os jogos para o quê? Estimular a resolução de problemas, principalmente, certo, aqueles que se tornaram difícil e principalmente aqueles que são mais complicados, que são mais desvinculados da prática diária. Então, não nos esquecendo aí de respeitar, lógico, as condições de cada escola e também do querer daquela criança, ok? Então, assim, a aplicação dos jogos
realmente traz uma interação muito grande no grupo, certo? Dentro do ambiente de sala de aula. Mas a gente também precisa respeitar aquela criança que não quer participar, tá bom? Sempre tem que ter esse respeito. Então, essas atividades, elas não devem ser muito fáceis. É muito importante a gente colocar isso daqui, que as atividades, elas não devem ser muito fáceis, certo? Nem muito difíceis. E ser testados antes de sua aplicação, certo? A fim justamente de enriquecer essas experiências através de propostas de novas atividades, propiciando aí mais de uma situação. Então, a gente precisa enfatizar isso, certo? Que esses jogos, eles não precisam não necessariamente serem muito fáceis. Quando eu digo muito fáceis, eles devem ser de acordo com a faixa etária daquele grupo, certo? Daquelas crianças, certo? Até porque o jogo nada mais é do que também um desafio. A criança, no momento que joga, ela brinca e ela também está sendo o quê? Desafiada. Então, por isso que os jogos matemáticos nesse momento, eles realmente são importantes. Mas para que esses jogos tenham realmente um objetivo de realmente desenvolver essa aprendizagem dessas crianças, de realmente vir com um auxílio nesse desenvolvimento, ele precisa, antes de tudo, ser planejado. E, lógico, ser aplicado de acordo com o contexto daquela criança. Tem que observar também as crianças, né? O contexto delas. E aí a gente falar aqui também sobre jogos, prazer na matemática, né? É o brincando com a matemática. Então, a gente observa que a escola, certo? Ela é o lugar em que as pessoas se reúnem justamente para ensinar e aprender, certo? Sem essas atividades, perderiam aí a razão de ser, né? Sem essas atividades de ensinar e aprender, nós não teríamos aí a questão da escola. Então, na tentativa aí de estabelecer uma boa relação entre o ensino e a aprendizagem com respeito aí à matemática, alguns métodos utilizados, eles atingem acentuadamente índices de eficiência, certo? Apesar da ausência de uma teoria específica. No entanto, ansiedades, questão das incertezas e limitações também compõem aí o quadro de educação. E o fracasso escolar ainda se impõe nas estatísticas. Então, a gente pode observar que a escola, certo, a educação, de certa forma, há muitos desafios a serem enfrentados, né? Então, a gente observa também que, com o passar do tempo, a matemática ensinada ou apresentada para essas crianças em sala de aula, muitas vezes elas têm se mostrado o quê? Complicada, certo? Então, essa matemática é passada de forma desagradável, desinteressante e distante de ser o quê? Prazerosa. Isso eu falo, pessoal, direcionado, certo? Aqui ao ensino fundamental, os anos iniciais. Então, com o passar do tempo, essa matemática, né, ensinada e apresentada, ela foi realmente mostrada de forma mais desinteressante, distante, não é? E, sobretudo, deficiente na proposta quanto a justamente o aprender, certo? Então, a gente observa, né, acredita-se que, ainda que o fato de não compreender em que situação de sua vida se aplicam alguns desses conceitos, né? O fato dessa criança realmente não visualizar a aplicação de alguns conceitos no seu cotidiano, certo? É possível destruir aí um dos fatores mais importantes para a aprendizagem do aluno, que é justamente a motivação. Então, se essa criança não tem motivação, que o que ela está vendo ali na sala de aula, ela não consegue associar e vivenciar no seu cotidiano, essa criança vai ficar o quê? Desmotivada.
que é justamente fator de estreita relação, certo? Com o sentido e o significado dos conteúdos abordados em sala de aula. Então, por isso que é importante que essa matemática ela seja apresentada para essas crianças de forma prazerosa, de forma a motivá-las, de forma que elas visualizem aquela matemática da sala de aula, ela consiga visualizar no seu contexto, no seu cotidiano. Então, notadamente, uma das discussões aí na atmosfera educacional, certo? Uma das discussões aí nessa questão educacional é justamente a relação entre a aprendizagem, seus fatores influenciadores e o desempenho escolar, né? Assim vão surgindo aí indagações vinculadas às práticas de muitos professores, tá bom? Quando eu falo aqui, muitos professores do ensino fundamental, anos iniciais, tais como o desdobramento aí de estudos teóricos sobre jogos e sua utilização para o ensino de matemática. Certo? Alguns estudiosos afirmam a importância de que a aprendizagem ela seja um processo de mobilização cognitiva, né? Mas desencadeado aí por aspectos afetivos relacionais com a motivação e o prazer, certo? Então, essa aprendizagem, ela precisa estar relacionada com a motivação e o prazer. Então, esse é o ponto de merecida atenção, especialmente para professores, certo, interessados nessa temática dos jogos matemáticos. E justamente que talvez não seja aí, não esteja entendendo por que tantas palavras com respeito a essa aprendizagem, né? Realmente a gente percebe a grande importância da utilização dos jogos, certo? Mas é essa utilização planejada e direcionada. Alguns estudiosos também afirmam que jogar é uma atividade extremamente prazerosa, certo? Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos nesse sentido, certo? No sentido de justamente analisar e refletir sobre a utilização dos jogos matemáticos no ensino fundamental, certo? Que é o nosso caso, mas também direcionada a todas as etapas. Esses trabalhos, eles têm sido desenvolvidos nesse sentido, ainda que de forma pontual, certo? Estabelecendo aí resultados significativos para a educação matemática aqui no Brasil. Então, com o uso de jogos, os professores movidos pelos desejos audaciosos, eles vão conquistando aí de forma ingênua, certo? E espontânea, lógico, outros fatores importantes para a aprendizagem. Então, com a utilização dos jogos, é conseguido aí fatores importantes para a matemática, tais como, então, primeiramente, a gente ressalta a motivação dos alunos, certo? Para adquirir conceitos matemáticos. Então, o jogo, ele justamente favorece essa motivação dessa criança. Também motivação do professor, justamente para diversificar o método de ensino, que possibilita aí resultados significativos na aprendizagem aí dessa disciplina. É observado também a questão da construção de situações de ensino e aprendizagem que vão aí auxiliar o professor a detectar os alunos que estão com dificuldades realmente reais. Então, por meio dos jogos, o professor ele vai conseguir ali perceber aquelas crianças que estão com dificuldades reais. Então, há também a possibilidade de o aluno viver o quê? Vivenciar situações em que possa demonstrar ao professor e aos seus colegas se o conteúdo foi o quê? Bem assimilado, certo? Então, esse também é um fator bem interessante, né? Então, por meio do jogo, essa criança ela vai começar a demonstrar para esse professor e para seus colegas se realmente aquele conteúdo ele foi bem assimilado. A possibilidade também, pessoal, de vivenciar situações entre jogadores
e adversários, né, em que almejando aí vencer, aperfeiçoem se ultrapassem seus limites. Só lembrando, pessoal, que a depender da faixa etária do ensino fundamental, não é interessante que o jogo ele tenha esse momento de competição. Ele tem um objetivo competitivo. Isso não é para acontecer nessa etapa, certo? No ensino fundamental, anos iniciais. Então, a gente observa também a formação de um aluno mais crítico. Um outro fator bem interessante é essa formação desse aluno mais crítico, um aluno alerta e confiante, que expressa aí o que pensa, elabora perguntas e tira, certo, conclusões sem a necessidade da interferência ou aprovação do professor. Então, observe que o jogo, ele favorece justamente essa construção desse aluno mais crítico, um aluno mais confiante de expressar o que pensa, um aluno que elabora as perguntas e tira as suas próprias conclusões, sem aí a necessidade, em algumas formas, da interferência do professor. Então, um outro fator interessante também é a minimização, certo, do medo de errar, certo? É realmente um grande problema nas aulas é a criança ter medo de opinar e errar. Então, a aplicação do jogo, ele minimiza esse medo de errar, certo? Já que o jogo, o erro é considerado o quê? Um degrau necessário para se chegar a uma resposta correta, certo? Então, a criança, ela vai o quê? Galgando, ela vai aumentando cada degrau de acordo com a dificuldade. E esse erro, ele é minimizado quando aplicado aí o jogo. É importante também, é um outro fator bem legal e bem interessante, é que a aula, ela fica o quê? Diferente. Ela favorece a aplicação do jogo, favorece uma aula diferente, uma aula interessante e divertida, né? Fazendo com que esse aluno ele aprenda sem perceber. Olha que interessante. Então, a aplicação do jogo bem planejado, ele realmente favorece o quê? Um ambiente, né? Uma aula diferente, uma aula divertida e, de certa forma, interessante, que faz com que essa criança, esse aluno, ele realmente aprenda sem o quê? Perceber. Ele simplesmente pensa que aquele jogo é somente uma diversão, mas nessa diversão ele já vai fazendo o quê? Ele já vai aprendendo. Há esse desenvolvimento dessa aprendizagem. A gente percebe também, pessoal, um aumento, certo, do acervo de brinquedotecas de diversas escolas, certo? E as escolas estão tendo esse incentivo com relação à inclusão de brinquedos, certo? Brinquedotecas no ambiente escolar, né? É a criança aprendendo brincando, certo? Que é justamente o espírito de infância, é aprender brincando. Há também a aproximação da relação entre a matemática e prazer. Ou seja, a criança, ela vai tendo, de certa forma, um interesse em aprender determinado conteúdo, em aprender matemática, porque aquela atividade traz prazer para aquela criança, certo? Um outro fator também bem interessante fala com relação à demonstração de que certos conceitos matemáticos, aparentemente teóricos e abstratos, né? E também desinteressantes para essa criança, eles vão adquirir aí um novo significado, certo? Justamente por quê? Porque ele já vai, o aluno ele vai começar a vivenciar, a visualizar aqueles temas realmente mais próximo. Ele começa a sair daquele momento de abstração e realmente ver, visualizar de forma concreta aquele tema. É interessante também a parte do desenvolvimento de um método de ensino
que use jogos matemáticos aí otimizados como uma ferramenta de aprendizagem significativa. Então, um fator bem interessante para a aplicação do jogo é justamente visualizá-lo como uma ferramenta de aprendizagem significativa, influenciando aí diretamente no desempenho positivo dessas crianças. Então, o jogo, dessa forma, ele é visto como uma ferramenta de aprendizagem significativa. É também um outro fator importante que o jogo ele é um suporte de material pedagógico planejado, desenvolvido e testado, certo? Para encontros, congressos, semanas educacionais, por meio de quê? De oficinas de jogos matemáticos e suas implicações para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, pessoal, desse modo, arrisque experimentar, certo? Utilize o uso dos jogos em suas práticas pedagógicas. Isso eu estou direcionando aqui para os professores, mas como nós estamos nesse momento de pandemia, é interessante também eu me dirigir aqui para os pais, né? O uso dos jogos na vivência dessa criança. E você vai visualizar que ao longo do processo de pesquisa e planejamento, certo? Confecção e aplicação e avaliação dos jogos, você vai vivenciar situações de extrema o quê? Motivação, de prazer, de criatividade e preparo. Então, são fatores de grande relevância para o ensino da matemática. E a formação profissional, por outro lado, em relação aos seus pequenos jogadores, né? Será de forma significativa. É significante perceber cada objetivo proposto sendo realmente alcançado em proporções e itens. Então, a gente observa que esse brincar com a matemática, ele traz prazer, mas ele vai trazer quando realizado de forma planejada, porque ali a criança ela consegue o quê? Sair do momento de abstração e realmente visualizar o concreto. Ela vai aprender brincando, jogando, e aí essa matemática se torna muito mais o quê? Prazer. Bem, a gente vai falar um pouquinho também aqui, certo? Os jogos pedagógicos no aprendizado, né? Então, a importância desses jogos pedagógicos no aprendizado dessa criança. Então, a gente percebe o seguinte, que os jogos pedagógicos e essas atividades lúdicas, eles estão aí ganhando cada vez mais espaço na inovação dessas metodologias de ensino e no aperfeiçoamento aí do processo de aprendizado, certo? Principalmente quando aí o objetivo é justamente o desenvolvimento global, o desenvolvimento integral dessa criança, né? Então a gente percebe que a utilização desses jogos, a utilização de atividades lúdicas, realmente eles vêm ganhando o quê? Mais espaço nessas inovações dessas metodologias. Então, além do aspecto cognitivo, certo? Essas brincadeiras, elas vão proporcionar aí oportunidades adequadas para o desenvolvimento humano na interação social, nessa expressão afetiva, na evolução da linguagem, na experimentação de possibilidades motoras, né? Então, é justamente nessa apropriação dessas regras. A criança, ela vai brincando, ela vai proporcionando diversas oportunidades, dentre elas a questão da socialização, da questão expressiva afetiva e também na evolução da linguagem. Então, na área da educação, inicialmente os jogos pedagógicos, eles eram considerados uma atividade essencialmente inútil, certo? Antigamente, certo? Esses jogos, eles eram considerados uma atividade inútil. Mas, com o avanço aí das pesquisas, né, sobretudo aí na área de neurociência,
os jogos pedagógicos, eles são reconhecidos aí como uma forma, né, como forma de observar a criança em toda a sua autenticidade, né? Então, o jogo antes que era visto como inútil, agora ele já se torna o que um fator importante. Ele traz realmente de observar a criança um avanço total, justamente na sua autenticidade. Então, a tendência, né? Essa tendência, portanto, é que ele seja cada vez mais inserido nos métodos de ensino, né? Desde o fundamental até aí a graduação. Então, a gente observa a defesa da inclusão dos jogos pedagógicos no ambiente escolar, certo? Então, esses jogos pedagógicos, eles tornam a aprendizagem o quê? Significativa e principalmente dinâmica. Então, a aplicação dos jogos tornam essa aprendizagem significativa e dinâmica. Neste aspecto, entra aí a importância do mediador, né? A importância do professor preparado aí para contemplar esses desenvolvimentos, né? O interesse, o prazer dessa criança é justamente de realizar determinadas atividades e encarar aí seus desafios. Então, os jogos, eles geram, de certa forma, a gente pode perceber, eles podem gerar conflitos, certo? Que desenvolvem o raciocínio para a busca de soluções criativas e inovadoras. Ou seja, ao jogar, a criança, ela se sente o quê? Desafiada. A criança, ela se sente desafiada a realmente resolver aquela situação. E com isso, vai mostrar a questão da criatividade dela, a questão da autonomia dessa criança. A gente percebe também que para especialistas em jogos, né, e psicopedagogos, eles acreditam que é possível sim considerar o uso do jogo como fundamental no âmbito escolar, certo? Quando trabalha-se com grupos. Então, tanto esses psicopedagogos, né, como especialistas na área de educação, eles visualizam e vivenciam, né, que o jogo, né, o uso do jogo como realmente fundamental no âmbito escolar. Então, os jogos em grupo, né, eles encorajam o desenvolvimento de quê? Da autonomia intelectual e da habilidade social dessas crianças. Como, por exemplo, aspectos igualmente importantes e complementares. A gente pode se dizer aí que os jogos em grupo, por exemplo, eles incentivam o pensamento crítico, saudável, o comportamento aí cooperativo, a autoconfiança, a expressão de sentimentos e de ideias, a questão da iniciativa e também o questionamento. A criança, ela vai se questionar, certo? Isso tudo realizado em grupo. E a gente pode citar também a questão da interação, né? A socialização maior dessa criança com esse grupo. Então, os pedagógicos, né, eles permitem que a criança ela busque compreender outros pontos de vista, né? Então, esses jogos pedagógicos, eles podem ser utilizados por pessoas de quê? De todas as idades. Então, não simplesmente direcionar-se os jogos apenas para a educação infantil, né? Esse jogo, ele vai ser direcionado aí para todas as etapas. Ele deve ser direcionado aí para todas as etapas. Então, esse brincar, ele permite um jogo aí de imaginação, no qual essa criança ela vai desenvolver a questão da atenção, a concentração, além também de experimentar o que ela vai sentir, o que ela sente, desenvolvendo aí o aspecto socioemocional, proporciona aí o aprender a fazer, ou seja, brincando, jogando, permite-se aí a imaginação da criança, vai ter esse desenvolvimento da imaginação.
E também a criança vai aprender o quê? Aprender fazendo. Então, o jogo, esse jogo pedagógico, os jogos pedagógicos, na verdade, eles também levam ao desenvolvimento aí da linguagem, por meio justamente do contato com diferentes objetos e diferentes situações. Então, o brincar, ele ajuda ainda no desenvolvimento da sociabilidade, por meio de ganhar e perder, né? De compartilhar e do respeito aí às regras. Então, a gente percebe, né, que os jogos, eles têm como objetivo justamente esse desenvolvimento da linguagem. O brincar, ele vai ajudar essa questão do desenvolvimento dessa sociabilidade, né? A criança, ela vai justamente compartilhar, ela vai aprender a respeitar as regras, respeitar a opinião do colega e respeitar o momento que cada um deve, de certa forma, se expressar. Então, todo professor, ele deve refletir sobre a importância dos jogos, certo, professores? Então, é importante haver essa reflexão sobre a importância dos jogos no desenvolvimento dessa criança, né? E fazer justamente essa autoanálise para checar se tem, né, esse perfil lúdico, que vão aí permitir a incorporar os jogos em suas aulas como um recurso pedagógico efetivo. Então, assumindo aí um papel de um bom mediador. É o professor, no momento em que a aplicação aí do jogo, ele é um mediador. O professor, ele saberá fazer de uma atividade lúdica um excelente instrumento de aprendizagem para os seus alunos. Então, o professor precisa justamente fazer essa visualização, certo? Do jogo como um importante instrumento, né, de aprendizagem para esses alunos. E agora, pessoal, eu trouxe aqui algumas sugestões, certo, de jogos. Vamos conhecê-las? Vamos lá. O primeiro jogo fala sobre, tem como nome, serpentes e escadas. Também é um jogo que é direcionado para a educação infantil, certo? Para o ensino fundamental, perdão, nos anos iniciais, e pode se adequar. Como funciona esse jogo, certo? É por meio de grupos, formam grupos de 2 a no máximo 4 participantes, 4 crianças no máximo, e aí eles tem como objetivo, certo, explorar a questão da contagem, da sequência, reconhecer aí a questão da ordem crescente e decrescente, né? A criança ela vai começar a realmente perceber essa ordem, que cresce, o que decresce, e chegar primeiro à casa 100. Então, o objetivo é chegar a quem chega primeiro à casa 100. Material é necessário a utilização de 2 dados, esse tabuleiro aí, e peões, certo? E aí serão distribuídos nesse grupo. Então, para determinar quem começa, cada jogador ele vai lançar uma vez o dado e os que empataram lança mais uma vez o dado, tá bom? E quem tirar o maior número vai começar, ok? Então, os jogadores eles começam na parte inferior do percurso e vão avançando, jogando 1 ou 2 dados, até chegar ao topo, que é até chegar à casa número 100. Se o peão cair na base de uma casa, certo? Corta, né? Na base de uma dessas escadas aí, como vocês podem observar, corta caminho. O que quer dizer isso? Sobe até o seu topo. Então, mas se ao contrário o peão parar em uma casa com a cabeça de uma cobra, ele é comido até o seu rabo. Muitas casas para baixo, né? Então, o jogo da serpente e escada, ele é um jogo de percurso, né? Em geral, 100 casas atravessando. Então, pessoal, é bem interessante. Então, é como eu havia dito, certo? As crianças, o grupo, ele inicia aqui na parte da base, ok? Ele inicia aqui na base,
E aí, conforme vai saindo aí as numerações, ele vai se aqui, ó, vai passando, vai percorrendo cada partezinha aí desse tabuleiro. E aí, o interessante da brincadeira é esse. Quando, se por exemplo, cair aqui na 41, a casa 41, a criança chegou na 41, ela vai poder o quê? Conseguir cortar caminho. O que é cortar caminho? Da 41, ela vai passar para a 85. Olha que interessante, eles adoram. Mas, se a criança cair numa casa em que tenha a cobra, a serpente, o que acontece? Ela vai, ó, descer até onde a cobrinha, certo? Até onde a cabeça o rabinho da cobra está, ou seja, da 39 ela vai lá para a 17. Então ganha aquela criança que conseguir chegar na casa número 100. É bem interessante, certo? Realmente a criança ela começa a desenvolver a questão de sequenciação, certo? E também a questão de crescente, né? Valores crescentes e valores decrescentes. É bem legal ser aplicado, certo, professores e pais também. Essa outra brincadeira também é sobre a tabuada divertida, com o jogo da velha de tabuada. Então, essa tabuada divertida, não é? Ela busca aprender tabuada brincando. É através de jogos. É mais divertido, né? A gente percebe que aprender essa tabuada brincando, ela se torna muito mais divertida, significativa e eficaz. Pois além dos vários benefícios, né, ligados ao campo afetivo e social, o jogo ele vai permitir que essa criança ela aprenda de uma forma mais atrativa e desafiadora. Então, jogando, a criança ela vai aprender o mundo e vai se expressar. Ela aprende o mundo e se expressa, recriando segundo o seu nível de desenvolvimento, certo? Então, o jogo ele constitui realmente um polo extremo da assimilação do real ao imaginário, né? Então, esse jogo da velha, ele é indicado para as crianças do 2º ao 5º ano, tá? Do ensino fundamental, anos iniciais, que são as crianças de 8 a 11 anos de idade. No início do jogo, as crianças elas fazem contas devagar, certo? Elas podem demorar e encontrar o resultado na tabela e usam aí os dedos para calcular. E isso é normal. Então, à medida que vão jogando, né, várias vezes esse jogo da velha, da tabuada, vai ficando mais ágeis no cálculo mental. Então, elas começam a o quê? A antecipar os resultados e a usar estratégias rápidas para bloquear o oponente, né? E vencer aí a partida. Então, para ser realizada esse jogo, é necessário um tabuleiro impresso, certo? A gente faz essas demarcações, 2 clipes ou qualquer outro marcador, 36 fichinhas de EVA, 18 de cada cor, né? Tampinhas ou sementes também pode utilizar. Tabelas com as tabuadas para possivelmente tirar dúvidas. E papel e lápis para fazer os cálculos. Isso é de forma opcional. Mas a depender do nível, é interessante que se tenha, certo, professores? Então, a gente faz o seguinte. Uma dica que eu dou aqui é, se quiser, você pode colar o sulfite aí impresso num papel mais grosso e plastificar para maior durabilidade desse jogo, né? Então, esse jogo, ele contém aí 2 tabelas com resultado de tabuadas em folhas separadas, né? É recomendado que as crianças elas comecem pelo tabuleiro 1, que são com as tabuadas de 2 a 6, e depois elas vão usando o tabuleiro 2 com as tabuadas de 3 a 8. Quais são os benefícios desse jogo, né? O jogo da velha, da tabuada, ele é um excelente jogo que ajuda as crianças na agilidade do cálculo
mental. Então, também ajuda ao quê? A desenvolver o raciocínio lógico, matemático, a memorizar aí a questão dos algoritmos simples da tabuada. E também, pessoal, a desenvolver a habilidade de resolver problemas e também desenvolver estratégias e antecipar resultados. Aplicar esses conceitos construídos em situações contextualizadas. Através desses jogos, certo? A criança ela tem uma participação ativa, prazerosa e lúdica. Como Piaget mesmo dizia, ele dá ênfase para a importância das trocas de experiência entre as crianças durante os jogos, confrontando aí o ponto de vista na construção dessas operações, considerando seu efeito sobre a formação indispensável para a elaboração do pensamento lógico e sobre o desenvolvimento intelectual. Então, com jogos, a expressão se torna o quê? Significativa e ajuda para que essa matemática ela também se aprenda brincando. Certo, pessoal? É o aprendizado dessa matemática de brincando, ou seja, essa tabuada divertida, ela vai começar a aprender realmente de forma brincando, tá bom? Então, vamos lá. Passando aqui, pessoal. Que é assim, a criança, dentre esses clipes aí que são mostrados, a criança ela vai conseguir perceber, por meio da multiplicação, qual o valor aí que eu posso retirar, certo? Por exemplo, 3 vezes 5, 15. Então, eu já tiro aqui o 15, eu já consigo fechar, né? Coloco aqui um carocinho de feijão, então um pedacinho de EVA. A tabuada, o jogo da velha tabuada funciona assim. Jogo de trilha, né? A criança ela vai começar a fazer a construção aí da questão da sequência. Então, esse jogo da trilha, ele é indicado para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Certo? A proposta aí do jogo é justamente trabalhar essa reflexão e a produção da escrita de números na sequência numérica. Então, a brincadeira ela vai envolver aí a questão de habilidades previstas na BNCC, que é a Base Nacional Comum. A criança vai começar a contar a quantidade de objetos, né? Até o valor que tiver aí no exemplo do cartaz. Apresentar o resultado por meio de registros verbais ou registros simbólicos. Né? A criança ela vai associando essa quantidade com a trilha. Jogo do boliche. A questão do jogo do boliche também é muito interessante, pessoal. Realmente prende muito a atenção e é uma atividade muito prazerosa. O jogo do boliche ele tem como objetivo fazer com que essa criança das séries iniciais elas desenvolvam o raciocínio lógico e a autonomia para resolver situações, problemas que envolvem aí a operação de adição, tá bom? Então, realmente, essa criança ele vai ter, jogando um jogo do boliche, esse desenvolvimento, né, desse raciocínio lógico que vai estar aí envolvido nas operações de adição. Então, os materiais utilizados são garrafa PET, certo? A gente coloca aí a questão do EVA e a numeração de cada garrafa. As regras do jogo é o seguinte: deverá participar apenas um aluno por vez, certo? Os números que representam cada garrafa, eles deverão ser somados quando eles forem derrubados pela bola. Então, vence, certo? Aquela criança que acertar a maior quantidade de operações resolvidas. Que tiver também o maior número, certo? De questões lá resolvidas. E, lógico, aqui o professor ele vai estar fazendo sempre a mediação. Jogo em consonância com os parâmetros, certo? Com os PCNs. Através do jogo do boliche matemático, os alunos eles poderão desenvolver procedimentos de cálculo mental, escrito, exato e aproximado, certo? Então, pela observação de regularidades e de propriedades das operações e pela antecipação e verificação desses resultados. Então, o boliche é muito interessante, certo?
realmente instiga muito e favorece muito a participação dessas crianças. Então, conforme eles vão derrubando, né, uma criança por vez, conforme vai derrubando aí as garrafinhas, ele vai fazendo a operação de adição para saber realmente o resultado aí, o final, quanto a pontuação dele. Vamos ver aqui um exemplo, pessoal, da aplicação do jogo do boliche. A gente percebe que a aplicação, né, do jogo do boliche, bem interessante também de ser aí utilizado tanto no ambiente escolar como também na residência da criança. É que a gente tem o jogo das possibilidades. O que significa esse jogo das possibilidades, né? É necessário formar grupos com 4 a 5 participantes, grupos com 4 a 5 crianças, né? A capacidade vão ser trabalhados aí fatos simples, vão desenvolver a atenção, a concentração e o raciocínio lógico, vão explorar aí conceitos intuitivos de probabilidade. Então, é necessário 2 dados coloridos, um tabuleiro com escudos dos times. É legal, nesse momento, a professora ter feito uma pesquisa e colocar aí os times de que essas crianças gostam. Quadro de registros aí das jogadas, né? A professora também vai anotando, certo, o registro da jogada de cada grupo. Então, cada participante ou sorteia o time para apostar, tá bom? Então, o primeiro jogador, ele lança os 2 dados de cores diferentes e observa se a coluna horizontal e vertical contém o escudo do time que ele escolheu. Então, vai observar se a coluna horizontal ou a coluna vertical, se vai ter o escudo que ele escolheu. Se tiver nas 2 colunas, vai somar os pontos dos 2 dados. Se tiver apenas uma das colunas, ele subtrai o número dos dados. Então, caso não tenha nenhuma das 2 colunas, passa a vez para o colega. Então, cada jogador ele vai registrar no quadro a jogada. Ganha o jogo aquele participante que obtiver a maior número total, né? Então, é interessante aí observar justamente essa interação dessas crianças, né? Então, ele vai jogar aí os dadinhos, tá vendo? Esses 2 dados aqui. Ele vai jogando a questão desses 2 dados. E aí, conforme o time que ele escolheu, ele vai ver se o time vai estar aqui na horizontal ou na vertical. Se tiver nas 2, ele vai somar o valor que saiu no dado. Se tiver em uma apenas, ele vai subtrair. Se não tiver, ele vai passar a vez. Dominó humano. O dominó humano é questão de distribuir essas fichas, certo? Aleatoriamente para cada aluno. Então, um dos alunos, eles vão iniciar o jogo, indo à frente e lendo a sua ficha, que termina com a pergunta, quem tem? E assim, o próximo que tiver com a ficha, a resposta vai à frente e fica ao lado. Formando aí o quê? O dominó até a última ficha. Por isso o nome, dominó humano. É a observação, repetir a atividade explorando a questão da compreensão
e fixação dos dados. Então, é bem interessante. Então, por exemplo, eu tenho 8. Quem tem 3 vezes 3? E aí, a criança que tiver lá o resultado do 3 vezes 3, ela vai à frente e vai formar realmente o verdadeiro dominó humano. É bem interessante também essa brincadeira, pessoal. Bingo da matemática. Também é muito legal a utilização do bingo, certo? Bingo é um jogo muito conhecido, praticamente por todas as crianças, tá bom? E muito divertido também. Então, aproveitando essa diversão, nós podemos torná-la educativa, né? Transformando aí o bingo tradicional em um bingo matemático. Então, é necessário, de certa forma, alguns materiais, como no bingo tradicional é preciso de cartelas, como essa que vocês estão visualizando, né? As cartelas no bingo matemático, eles são as operações pode ser operações de multiplicação, operações de adição, podendo ser substituídas por qualquer outra operação, ou perguntas relacionadas a algum conteúdo matemático, como situação-problema. Então, é preciso aí ter fichas que contêm as respostas das operações, as cartelas. É interessante que o número de participantes sejam de 2 ou 3 no máximo, tá bom, pessoal? Sendo que eles terão que sortear, certo, uma pessoa para iniciar as fichas, né, respostas. Regras do jogo. As regras são parecidas a um bingo tradicional. Vai ter essa tabela, a construção de uma tabela e as fichas. Então, cada participante escolhe uma tabela e, em seguida, as fichas, a pessoa que estiver responsável em retirar essas fichas, elas vão retirando uma a uma. A cada ficha, os jogadores devem procurar em sua tabela, né, a operação, a pergunta que é correspondente àquele resultado. E pode aí pintar, colocar um feijãozinho, alguma coisa, marcar um X para realmente demarcar aí a sua resposta. Por exemplo, se a ficha sorteada for aí 24, aí a criança vai procurar, né? 24 seria o quê? 20 mais 4. Então, quem conseguir preencher toda a cartela vai gritar bingo, ganhando aí o jogo. Então, a estrutura do jogo bingo, ele pode ser aplicado aí com qualquer conteúdo. E uma maneira bem simples e prática, mais divertida de ter um instrumento de ajuda na aplicação aí de alguns conteúdos. Então, os pais, eles podem ir utilizando esse tipo de brincadeira para estudar, por exemplo, a tabuada com seus filhos. Então, um método menos aí desgastante para essa criança. Eu fiz aqui, pessoal, uma cartela, certo? Essa cartela, ela tem adição e subtração, ok? Então, é só um exemplo. Essa cartela aqui, ela pode direcionar, certo? Para do primeiro ao terceiro ano, também aplicada a qualquer seriações do ensino fundamental, anos iniciais. Então, o professor ele vai planejar a questão da construção dessas cartelas de acordo justamente com a operação que ele quer que essa criança realmente observe. Se há adição, subtração, multiplicação ou divisão. Então, eu coloquei aqui apenas com adição e subtração. Então, aí é muito simples. Uma criança do grupo, ele vai sortear, certo? Interessando no máximo 3 alunos por grupo, para não ver tanta desavença, tantas discussões. E aí ela vai sortear essa resposta. Então, por exemplo, se sair aqui o número 2, por exemplo, saiu aqui o número 2. A criança ela vai observar na sua cartela, certo? Dessas operações, qual que representa, ok? A operação número que tem como resultado o número 2. Ele observa aqui, 4 menos 2. Então, ele pode pintar ou pode colocar aí, certo? Uma demarcação. Então, o bingo realmente é um jogo muito prazeroso para essas crianças. Elas gostam bastante. Ok? Então, vamos passar aqui para uma outra. Eu construí essa máquina de calcular, que é essa que nós temos aqui do lado.
também ela é muito interessante de ser aplicada no ensino fundamental, anos iniciais. Vamos visualizar como funciona. Nós tivemos aqui um probleminha, não está rodando, mas aí eu explico para vocês. A máquina de calcular, ela funciona dessa forma. A gente tem aqui esses dois copinhos, certo? Que aí, conforme, a gente pode utilizar bolinhas, certo? Bolinhas de papel ou tampinhas, certo? E aí, conforme a criança, por exemplo, eu quero representar 3 mais 5. Então, a criança vai pegar 3 tampinhas no primeiro copinho e 5 tampinhas no outro. 3 mais 5. Quantas tampinhas cairá aí nesse pratinho? Então, ali ela já vai construindo também a questão da operação de adição. Ok, pessoal. A gente observa aí que é bem interessante, certo? Essa utilização dos jogos, né? São jogos realmente muito criativos, que realmente instigam essa participação a participação realmente dessas crianças. Então, a máquina de calcular é um dos exemplos que nós podemos aí utilizar como um recurso realmente aí legal para as aulas aí no ensino fundamental, anos iniciais. Ok? É interessante também, pessoal, que nós tivemos aqui um probleminha. Eu coloquei também, pessoal, que um dos jogos legais para a gente utilizar é o jogo chamado o Jacaré, certo? Esse jogo aqui, ó, ele também vai trabalhar a questão da operação de adição e subtração. Como funciona? De acordo com a quantidade de dentinhos que o jacaré aqui ele vai ter, por exemplo, a mamãe colocou aqui 3 dentes, por exemplo, ou a professora. E aí a criança vem e coloca mais 2 dentes. Quantos dentes esse jacaré aqui terá? Então aí a criança vai observar, ela vai contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai anotar aqui a operação, ó. 3 mais 2 igual a 5. É interessante fazer, eu fiz aqui de emborrachado e coloquei um plásticozinho que depois tem como apagar. Para fazer também isso na operação de adição. Para utilizar a operação de subtração, a gente utiliza o imaginário dessa criança. Por exemplo, vamos supor que esse jacaré, ele perdeu um dentinho. Vou colocar aqui embaixo esse dente. Com quantos dentes ele ficou? Então, a criança vai observar. Então, aqui ela faria. Seria a operação de 4 menos 1. 4 menos 1, ele ficou com 3 dentinhos. É interessante essa brincadeira para o primeiro, certo? Primeiro ao 5º ano do ensino fundamental. É importante também, professores, trabalhar a questão do material dourado. O material dourado, ele também é um importante recurso para ser trabalhado aí nas aulas de matemática, certo? Então, aqui, a criança do 4º, 5º ano, ela já vai começar a realmente perceber o concreto. Ela realmente vai começar a observar o que é uma dezena, por que a gente chama de dezena, o que é uma unidade e realmente o que seria uma centena. Então, eu deixo aqui para vocês a importância, certo, da utilização do material dourado como realmente um importante recurso também aí para as nossas aulas. Então, eu agradeço muito aqui a atenção de todos. Espero que tenham realmente gostado aí dos jogos.
Eu mostrei também, eu queria deixa eu ver se já está passando o slide, tivemos aqui um probleminha, mas é bem interessante, certo? Quando eu vou disponibilizar esse vídeo, espero que vocês gostem dos jogos aí postados. Um grande abraço a todos e muito obrigada pela atenção. Se gostaram, curta, comentem. Até o próximo vídeo, pessoal. Agradeço muito a participação de todos. Tchauzinho!